sendo que está prevista uma redução da temperatura. Bom dia. Sim, de facto, estes 2 últimos dias a temperatura já desceu. Hoje será o pico desta descida e amanhã. As mínimas serão perto dos valores de 10, 9 graus no interior norte e 13, 14 no litoral oeste e, obviamente, serão um pouco mais altas, mas 1 ou 2 graus no centro e no sul serão as mais elevadas. Existe, de facto, uma boa recuperação noturna, uma vez que a umidade aumentou consideravelmente e, inclusive, até já choveu durante a madrugada no Minho, do litoral e também um pouco a norte do distrito de Aveiro e mesmo em Vila Real. Portanto, no Marão ocorreu precipitação, o que deve ter ajudado também um pouco à resolução do incêndio que lavrava já há alguns dias e, portanto, esta situação irá manter-se até depois da manhã. A partir do dia 18 espera-se um novo aumento das temperaturas, embora uma situação mais breve, portanto, irá aumentar durante 2 dias, portanto, até o dia 20, 21, e depois começarão a descer a partir do dia 23, novamente, portanto, com um fluxo noroeste a afetar todo o território nacional. Portanto, neste caso, o anticiclone dos Açores está com oscilações, estende-se um pouco em crista até ao Golfo da Biscaia, depois retrai-se outra vez para o Atlântico e, portanto, temos um fluxo de noroeste, portanto, tal como tínhamos previsto na Plano Clima. Temos alguma previsão no que diz respeito à chuva nos próximos dias? Nos próximos dias, este episódio que aconteceu no dia de hoje foi um episódio efêmero. Nos próximos dias não teremos precipitação, teremos sim alguma umidade até o dia 18, mas depois a umidade tende a baixar ligeiramente no litoral, baixa mais consideravelmente no interior, mas não para valores que tivemos nem em julho nem na outra semana. Serão valores baixos, mínimas à volta dos 20% no interior, mas durante a noite, mesmo no interior, poderemos chegar aos 55%, 60%, portanto, existirá sempre alguma recuperação noturna mínima. O que acontece é que, em termos de precipitação, espero que a partir do dia 24, 25, existam condições favoráveis à formação de trovoadas isoladas, em princípio até mais para os últimos dias de agosto, mas serão sempre trovoadas isoladas, portanto, não são chuvas contínuas afetadas por depressões vindas do Atlântico, porque também não é normal acontecer ainda nesta altura do ano. Já existe alguma tendência para a Europa irá verificar-se, nomeadamente para o Reino Unido, para a França, portanto, essas depressões já irão mergulhar um pouco mais do noroeste e entrar pelo continente adentro. No caso do território português, vamos aguardar pelo setembro, como se costuma o velho ditado, em setembro ou secam os montes ou levam-se as pontes. Portanto, é uma situação de 8 a 80, mas poderá ser benéfico em termos de precipitação, mas não espero que exista muita precipitação no mês de setembro. Pelo contrário, poderá ser um mês abaixo da média, uma vez que a precipitação a ocorrer poderá ser muito concentrada, isto é, o número de dias com ocorrência de chuva será ligeiramente abaixo ou mesmo abaixo da média. Mário Marques, uma última questão. Não vamos voltar a assistir a ondas de calor até setembro, como a que vimos no mês de julho? Setembro, de facto, poderá ser um mês onde possa existir uma outra situação face ao normal para a época do ano. Setembro é um mês tradicionalmente antagónico, isto é, poderemos ter muita precipitação, mas também poderemos ter muito calor. É numa altura do ano onde a zona intertropical de convergência regressa um pouco mais para sul e já há flutuações de diferentes massas de ar no Atlântico, isto é, poderão existir massas de ar ainda quentes vindas do norte da África, mas a probabilidade de existirem massas de ar também vindas do Atlântico, também aumenta. E, por vezes, essa confluência de duas massas de ar poderá originar as chamadas trovoadas, mas, por outro lado, também poderá originar ainda algumas intrusões de línguas de ar quente que poderão afetar e normalmente afetam nesta altura do ano, a Península Ibérica. Portanto, não será descartar que setembro possa trazer uma semana ou outra mais quente, mas não serão semanas tão quentes como aquelas que tivemos em julho. Sendo que é à noite onde os operacionais têm a janela de oportunidade para combater grande parte dos incêndios, como serão as temperaturas e também como será a umidade durante a noite?
A umidade durante a noite, nos próximos dias, pelo menos até o dia 18, será elevada e existirá boa recuperação noturna. O vento será fraco do oeste, componente noroeste. Depois, poderemos ter, de facto, umidades menos elevadas, mais reduzidas, do período de 18 a 22, mas penso que novamente poderão aumentar a partir de 22 em diante, 23, até ao final do mês, sensivelmente. Para setembro, as umidades, eu prevejo que na primeira semana possa existir um período favorável para que a umidade se mantenha elevada, porque o fluxo noroeste do anticiclone poderá permanecer, uma vez que será uma continuidade da última semana de agosto. Depois, para a segunda e terceira semana de setembro, aí já espero flutuações de anticiclone dos Açores. Poderá existir uma depressão em altitude ou uma depressão de origem térmica que poderá favorecer, eventualmente, na segunda para a terceira semana, um período de instabilidade com trovoadas e poderá mesmo ser mais generalizada na Península Ibérica. Mário Marcos, muito obrigado e um bom dia. Um bom dia. Última informação para quem nos acompanha. Obrigado.